Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre o assédio moral, mas agora falando sobre a sua relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a competência para o julgamento e a possibilidade de sua tipificação criminal. O assédio moral institucional ou organizacional é um comportamento patronal generalizado e reconhecido pela política institucional da empresa. Dessa forma, o agressor não é uma pessoa física, mas a própria pessoa jurídica e empresarial. Essa situação ocorre porque o novo cenário do trabalho moderno dificulta a comunicação direta entre trabalhadores e a sua liderança, desumanizando o ambiente de trabalho, acirrando a competitividade entre os colegas de trabalho e dificultando assim a disseminação do espírito laboral de cooperação e solidariedade. Hoje existe um problema crescente no mundo corporativo conhecido como estresse ocupacional ou a síndrome de burnout, apontado pelos psicólogos como problemas decorrentes do aumento da pressão dentro das empresas modernas, ocasionado por um sistema de gestão de pessoas competitivo e cruel. Apesar do direito do trabalho ter sofrido recentemente uma reforma trabalhista, a Lei Federal 11.467 de 2017 não tratou do Instituto do Assédio Moral. O legislador reformista tratou somente do Instituto do Dano Moral intitulado pela Reforma Trabalhista de Dano Extrapatrimonial. Assim, o direito do trabalho aplica o princípio da dignidade humana para a proteção e garantia de efetivação dos direitos e deveres expressos nas relações de trabalho, tendo também como objetivo evitar situações que exponham o trabalhador a tratamento desumano e degradante, protegendo-o de assédios, discriminações, revistas, preconceitos religiosos, de sexo, de raça, classe social, perseguições, entre outros entendido como direito de honra. Tudo isso expresso no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 88, enquanto direito individual. Então, como existe uma lacuna jurídica no ordenamento jurídico, é necessário que a busca pela proteção do trabalhador seja obtida por outras fontes do direito. Daí a importância de iniciarmos nosso curso falando sobre o papel crucial dos princípios constitucionais, pois o assédio moral viola inicialmente o princípio da dignidade humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, podendo se estender a diversos outros. É evidente que a importância não é somente a respeito dos direitos fundamentais do trabalhador, mas sua efetiva concretização dentro do ambiente do trabalho. Lembrando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar os processos de empresa que praticam assédio moral. Porém, se o assédio moral ocorrer no âmbito do serviço público, ou seja, contra servidor público, será competência da Justiça Comum, mas isso será visto logo adiante. Nas súmulas 392 do TST e 736 do STF, pacificam também o entendimento de ser a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações que descumpram normas trabalhistas e ações de indenização por dano moral derivados da relação de trabalho. É importante destacar que o assédio não deve ser confundido com dano moral, pois para a caracterização do assédio é necessária a comprovação de danos físicos ou psíquicos e não apenas provar os fatos. Faz-se necessária a comprovação de danos, pois se não fosse assim, qualquer conduta seria enquadrada no assédio moral. Pode-se concluir que o assédio moral no ambiente de trabalho ou assédio moral institucional, infelizmente é uma prática comum que muitas vezes vem sendo ignorada tanto pelos empregadores quanto pelos próprios empregados, quando muitas vezes acabam reforçando atitudes discriminatórias e vexatórias em virtude de conflitos gerados no ambiente de trabalho. Como o assédio moral ainda não foi tipificado pelo Código Penal, existe um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, APL número 4.742 de 2001, e está em tramitação no Senado Federal o projeto de lei número 1.521 de 2019, que possibilitará a punição para o assédio moral no ambiente de trabalho. Como dissemos, a reforma trabalhista poderia ter tratado sobre o tema, mas preferiu se omitir. Na redação proposta pelo projeto de lei número 1521 de 2019, para a tipificação do assédio moral, ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função,
será considerado assédio moral. Esse projeto de lei ainda está em tramitação, sem previsão para uma resposta, mesmo a sociedade já tendo demonstrado indícios de que está adoecendo por ocorrência desse tipo de prática, evidenciando a necessidade da sua tipificação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o próximo século será marcado pelo crescimento das doenças psicológicas no ambiente do trabalho. Milhares de trabalhadores serão afastados de seu trabalho devido ao impacto do estresse no ambiente de trabalho e da síndrome de burnout, advindos do mundo do trabalho em crise. Assim encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.